Ele foi. Alô, meus amigos de Itabi e região. Chegou aqui em nossa cidade Diego Multimarcas. É isso mesmo. Chegou aqui em nossa cidade Diego Multimarcas, a melhor opção para você de Itabi e região. Diego Multimarcas está localizado toda sexta-feira no centro da cidade de Itabi, das 7 ao meio-dia, com muita novidade masculina e feminina para você. Dependendo do valor da sua compra, Diego Multimarcas divide em até 10 vezes em qualquer cartão. É isso mesmo, dependendo do valor da tua compra, Diego Multimarcas divide em até 10 vezes em qualquer cartão. Diego Multimarcas, a melhor opção para você de Itabi e região. Siga a página do Diego Multimarcas no Facebook, Diego Barros, e no Instagram, Diego Multimarcas, a melhor opção para você de Itabi e região. Vai lá sexta-feira e confira aquilo que estamos anunciando. Em sua coxa está escrito que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus. Digno de abrir o livro e desatar os selos, só Ele é. Paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria, satisfação imensa, que eu quero trazer uma porção da palavra de Deus para você neste exato momento, que se encontra escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é o texto bíblico que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Meus irmãos, neste exato momento, quero trazer uma palavra da parte de Deus ao teu coração neste exato momento, e queremos falar um pouco sobre a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Há poucos dias atrás, a gente falamos sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, e hoje queremos falar sobre a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, o Pai. Deus, segundo o estudo bíblico, é o nome mais geral da divindade. Deus é o Ser Supremo, único, infinito, criador e sustentador do universo. Espírito pessoal e subsiste em 3 pessoas ou distinções: Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, a Trindade. É santo, justo, amoroso, é perdoador dos que se arrependem. O ateu diz que Deus não existe. O agnóstico diz que não podemos saber se Deus existe ou não. O crente sabe que Deus existe e afirma: nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28. Então Deus, meus amados irmãos, Ele é real, Ele existe, Ele é único e verdadeiro. Ele merece de cada um de nós toda a honra, toda a glória e todo louvor. Há pessoas que prega, há pessoas que argumenta e muitas das vezes diz que Deus ele não existe, que Deus ele não é real. Quando alguém age dessa forma, a Bíblia o chama de nécio, traduzido louco. Ou seja, dizer que Deus não existe é loucura. Dizer que Deus não existe é bobagem. Dizer que Deus não existe não tem sentido, não tem nada a ver. Porque Deus, independente se o homem acredita ou não, Deus existe. Independente se o homem acredita ou não, Deus ele existe, ele é real, ele é verdadeiro e está no meio de cada um de nós.
porque podemos sentir a sua presença, o seu agir e o seu operar no meio de cada um de nós pela fé. Então Deus, Ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é intitulado como Pai. O Pai é aquele que cuida. O Pai é aquele que vela. O Pai é aquele que zela. É aquele que cuida do seu filho. Deus, como Pai, Ele cuida do seu filho. Deus, como Pai, Ele zela do seu filho. Deus, como Pai, Ele tem um amor, Ele tem um zelo, um carinho e um cuidado especial pelo seu filho. Deus, como Pai, Ele tem responsabilidade. Deus, como Pai, Ele sabe o melhor para a vida do seu filho, para a vida dos seus. Então, independente que o homem acredite ou não, meu irmão, Deus existe. Independente que o homem acredite ou não, minha irmã, Deus é real, Ele é verdadeiro. Sem Ele não podemos viver. Sem Ele não podemos dar um passo. Sem Ele não podemos agir. Sem Ele não podemos ir à frente. Sem Ele não podemos tomar as nossas decisões, os nossos próprios desígnios, os nossos próprios caminhos e os nossos próprios objetivos. Que neste exato momento, meu irmão, você guarde esta palavra, esta rápida reflexão dentro do teu coração, sabendo que Deus existe, sabendo que Deus é verdadeiro, sabendo que Deus está no meio de cada um de nós. O ateu, para ele diz que Deus não existe. O ateu trata Deus como qualquer coisa. O ateu trata Deus como uma coisa qualquer, algo sem valor, algo inexistente. Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra em cada coração. Eu tenho certeza que Deus vai salvar o ateu. Eu tenho certeza que Deus vai transformar a vida daquele que desacredita da existência de Deus. Porque eu tenho certeza que Deus vai criar uma circunstância. Vai criar uma circunstância para que aquela pessoa entenda que Deus existe e que tem um plano na vida dele. Porque tem pessoas dizendo, meu irmão, que meu Deus é o dinheiro. Tem pessoas tratando Deus como algo qualquer, como algo supérfluo, dizendo que Ele é o dinheiro, Ele é o abajur, Ele é a televisão, Ele é o eletrodoméstico. Não, meu irmão, Deus é muito mais do que isso. Deus, Ele é muito mais do que isso. Dinheiro não se compara ao nosso Deus. Eletrodoméstico não se compara ao nosso Deus. Televisão não se compara ao nosso Deus. Controle remoto não se compara ao nosso Deus. Porque Ele é maior do que tudo isso. Porque a Bíblia diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Talvez você nesse exato momento queria ouvir uma palavra diferente. Queria ouvir uma palavra, quem sabe, de ânimo, de fervor, de avivamento. Mas foi essa palavra que Deus colocou no meu coração neste exato momento, para dizer para você que Deus existe, para dizer para você que Deus é real, para dizer para você que Deus é verdadeiro e que independente de tudo, Deus é Pai, Ele cuida de cada um de nós, Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos protege, Ele é quem nos livra das horas mais difíceis, que você às vezes pode até dizer, como foi que eu escapei desse laço? Como foi que eu escapei deste acidente? Como foi que eu escapei deste leito do hospital? Foi Deus que te deu mais uma oportunidade.
que te deu mais uma chance, que te deu mais uma oportunidade para você reconhecer que Ele é Deus, que Ele existe e que Ele te ama. Não esqueça, independente de tudo, Deus existe. Independente de tudo, Ele é real. Independente de tudo, Ele é verdadeiro. Eu passo sem o dinheiro. Eu posso passar sem o mantimento. Eu posso passar sem a roupa, sem o calçado, que é algo essencial para a nossa vida, mas não passo sem Deus, porque Deus é maior do que tudo isso. É Ele quem prepara, é Ele quem supre todas as minhas necessidades. E é Ele que preenche o vazio da nossa alma a cada dia, a todo momento e a todo instante. Então lembre-se disso. Deus existe. Se o ateu acredita ou não, Deus existe. Se o marxista acredita ou não, Deus existe. Se o gnosticista acredita ou não, Deus é real. Porque eu creio naquilo que está escrito na santa palavra do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.